Amém. Como é bom podermos adorar a este Deus tremendo, que nos deu vida, que nos sustenta, esse Deus que cuida de nós em todo o tempo. Nós estamos neste mês de junho pregando uma série com o tema O Desafio de Amar. O desafio de amar, e aí você pode pensar, o desafio de ser amado. E Deus tem falado no nosso coração que às vezes a gente pensa assim, é difícil amar o outro, mas às vezes é difícil me amar também. Eu não sou tão doce às vezes quanto eu penso. E a primeira pregação dessa série, nós falamos do amor que eu preciso. O pastor Robson falou deste amor que nós necessitamos. O segundo ponto, a gente falou do amor que inspira, que é o amor que eu tenho e que vai me ajudar a levar as pessoas a buscar Jesus, porque o amor que inspira é aquele amor que eu entendo que Jesus me amou tanto que entregou a vida dele por amor a mim. Então eu preciso amar as pessoas assim como Jesus me amou. E olha o grande desafio, para eu amar alguém como Jesus me amou, então eu preciso ir para a cruz de fato, me despir de todos os meus sonhos, desejos, vaidades, para que eu possa amar o outro como Jesus me amou. Como foi que Jesus mostrou para você o tamanho do amor dele por você? Como foi que Jesus mostrou o grande amor dele pela humanidade? Na cruz. E para eu amar as pessoas como Jesus me amou, então eu preciso baixar o meu eu, baixar o meu achômetro e começar a me olhar como um servo para amar como Jesus amou. E na quarta-feira desta semana, eu fiz a introdução dessa pregação. Se você não viu, eu vou passar a introdução, vai lá para o culto nosso de quarta-feira, no nosso Facebook, Igreja Batista Jardim Pinheiros, ou no nosso YouTube. Se você entrar também no nosso aplicativo, que você pode baixar no teu celular, a introdução dessa pregação está lá, que é o desafio de amar e o amar com palavras. Então nós estamos aprendendo a expressar amor às pessoas através daquilo que nós podemos assim fazer. E ele diz assim que você não precisa se esforçar para amar, você precisa somente imitar Jesus, fazendo o que ele fez para amar. Quando eu e você trazemos o nosso título, o nosso nome de cristão, quando nós olhamos as pessoas dizemos assim, eu sou cristão. Então eu preciso refletir esse Jesus que me amou, que me amou através da cruz, e eu preciso ser uma referência dele com as pessoas. Então eu não preciso dizer assim, eu vou fazer um sacrifício imenso para amar as pessoas. Não, eu preciso simplesmente imitar a Jesus. Ele é o grande mestre, ele é o grande modelo, e é ele que nós devemos seguir. Nós vimos o texto de Mateus 5,30 que diz que se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e a lance fora. E é melhor perder parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. E ele nos traz esse pensamento de que nós precisamos vigiar para que o nosso ser seja inteiro segundo a vontade de Deus. E aquilo que nos permite pecar, nós precisamos trazer domínio sobre ela. E no caso da palavra, que é a expressão do amor, a gente viu e vai olhar alguns pontos de novo hoje, Tiago é muito severo comigo e com você sobre o amar através de palavras, ou o domínio da palavra que nós precisamos ter. E eu convido você a abrir a tua Bíblia lá em Tiago, no capítulo 3, no verso 2, e nós vamos para o primeiro texto da introdução. De novo, eu não vou refazer toda a introdução, mas se essa pregação chama a tua atenção, vai lá, pega essa pregação de quarta-feira, escuta ela para você refletir naquilo que Deus começou a falar conosco neste dia, e eu não tenho dúvida que você terá mais profundidade nessa pregação que eu vou trazer agora. Tiago, capítulo 3, no verso 2, eu estou usando a Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje, e ele diz assim, eu vou ler a partir do 1. A palavra do Senhor diz assim, o título dela é Dominar a Língua. Quem aqui tem dificuldade de dominar a língua? Seja no ser bravo, seja no carregar conversa, seja no dizer palavras que não agradam ao Senhor, seja dizer conversas que não são agradáveis. Enfim, cada um de nós fazemos uma análise. Dominar a língua. Verso 1 diz assim, meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres da igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor que os outros. E no verso 2, todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu coração.
Então, quando ele traz aqui quem não comete nenhum erro no que diz, ou seja, na palavra, é uma pessoa madura. Nós sabemos que a maturidade é algo que nós buscamos, essa relação com Deus, para que a nossa vida espiritual ela seja desenvolvida dia a dia. Ela é uma escada em que eu vou subindo degrau a degrau e eu vou buscando a vontade de Deus. E é o convite aqui, ou a exortação, como você queira, que Tiago faz, dizendo que eu só posso me dizer maduro na fé, ou maduro espiritualmente, quando eu tiver então o domínio sobre a minha palavra e sobre a minha boca. As palavras são extremamente importantes. A pessoa que escreve essa série, ele diz assim, que nós somos senhores das palavras que pronunciamos, escravos das palavras que deixamos escapar. E somos senhores das palavras que dizemos, porque aquilo que eu digo para você, eu estou sob o domínio da minha vida para dizer, mas eu sou escravo daquilo que eu digo, e que eu digo assim para as pessoas, eu não vi, quando eu vi eu já tinha dito. E esse precisa ser um ponto na minha vida e na sua, que nós precisamos buscar mudança. Porque em Gálatas, lá no capítulo 5, quando ele fala do fruto do Espírito, o último ponto que ele traz, qual que é? Domínio próprio. E quando eu tenho domínio, eu preciso ter domínio, então, sobre a minha palavra. O que eu falo é tão importante para a minha vida e para os meus relacionamentos, quanto aquilo que eu faço. E aqui ele inverte. Porque a gente sempre diz de púlpito que eu preciso mostrar às pessoas com as minhas ações o quão cristão eu sou. Mas eu posso subir aqui no púlpito e trazer uma palavra bonita, mas a minha vida pode não reverberar aquilo que eu estou dizendo. Mas ele diz que eu também preciso cuidar, quando eu estou longe do olhar da igreja, para que a minha palavra seja a mesma que eu trago aqui no púlpito, ou a mesma que eu trago no relacionamento com vocês. Alguns de nós conseguimos ser bem cortês, educados, amáveis dentro da igreja, no relacionamento com os irmãos, quando paramos para falar da palavra de Deus, mas a nossa boca, que profere palavras de bênção em outro momento, ela acaba servindo para dizer coisas que não agradam ao Senhor. E Ele nos faz este convite. No Mateus capítulo 12, de 36 a 37, ele diz, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiver falado. E na quarta nós refletimos bastante sobre isso. Imagina o dia do juízo, quando nós formos prestar conta ao Senhor daquilo que nós dissemos e não deveríamos ter dito. E ele completa, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenadas. E nós vimos que existe uma batalha espiritual na minha vida e na sua com relação à palavra. Alguns de nós trazemos palavras de julgamento para os outros. Nós somos mestres em olhar, apontar o dedo e julgar. Outros de nós temos palavras de murmuração. E aí eu me lembro que na quarta eu perguntei, você é aquele que reclama muito? Aquele que sempre reclama? A Raíssa falou agora há pouco que nós deveríamos ter palavras de gratidão a Deus. Mede aí o teu tempo de oração e vê o quanto você agradece a Deus e o quanto você pede a Deus. No nosso discipulado de oração que a gente tem feito já desde setembro, que nós já estamos na terceira turma, a gente aprende que o primeiro ato da minha oração a Deus precisa ser de louvor e glória a Ele. Eu preciso chegar diante de Deus, exaltar Ele, e eu trago lá um exemplo. Imagina você chegando de alguém que você ama, pode ser pai, pode ser filho, pode ser esposa, pode ser marido, pode ser um amigo, um irmão em Cristo, e você chega diante daquela pessoa que faz tempo que você não vê, e aí você imagina que ela vai perguntar como você está, que ela vai dizer coisas boas, mas ela chega, já tira um papelzinho do bolso e começa a te pedir coisas. Infelizmente, a nossa relação com Deus às vezes é assim. A gente chega, tira o pergaminho e começa a pedir, e a gente não agradece por aquilo que Ele fez, pela vida, pela salvação em Jesus, porque Ele tem nos dado vida, Ele tem colocado pão na nossa mesa. Então nós precisamos murmurar menos, ou seja, reclamar menos. Pede para Deus te mostrar. Se você é uma pessoa que murmura, pede que o Espírito de Deus transforme a tua história. Nós vimos que algumas pessoas têm palavras pesadas, palavras de inveja, palavras que não se alegram com a vitória do outro, palavras que não se alegram com a bênção que o outro está recebendo. São palavras que trazem desânimo para a vida dos outros.
Outros trazemos palavras de maledicência, e aqui a maledicência pode ser nos dois sentidos, tanto naquele que deseja o mal, quanto naquele que diz palavras que são torpes, palavras que não são agradáveis, palavras que são de baixo calão, palavras que são maliciosas, palavras que não deveriam sair da minha boca e da sua boca. Porque da mesma fonte não sai água doce e água amarga. E por fim ele fala da batalha espiritual na boca que saem palavras de mentiras. E às vezes a gente brinca com esse negócio porque assim, é uma mentirinha boba, é uma mentirinha inocente, é uma mentirinha que não existe. Esses dias eu trouxe de púlpito para vocês que eu fiquei extremamente constrangido, porque eu vejo a nossa igreja como um celeiro. Deus tem nos abençoado para a gente abençoar vidas. E aí tem uma pessoa que esporadicamente, costumeiramente vem aqui na igreja pedir alimentos, e eu percebo que ele deve vir pedir esses alimentos porque ele deve estar vendendo, né? É um pensamento meu, não posso garantir isso, mas pela frequência, pelo comportamento, a gente começa a observar, e eu creio que ele deve estar buscando esses alimentos para vender, para trocar por drogas, e aí a gente não vai mais ceder. Porque nós temos várias famílias que Deus tem nos abençoado para abençoar, e se eu sei que essa pessoa está usando esse alimento para isso, eu não vou realmente entregar. E ele chegou aqui no momento, bateu o palmo, eu estava atendendo, eu estava sozinho, eu cheguei no portão, e ele disse, eu vim buscar uma cesta básica. E eu disse para ele, não tem. E quando eu voltei, eu falei, Senhor, tem sim, eu menti. Eu tenho que dizer para ele que eu não vou entregar para ele, eu preciso ter coragem. Gente, eu fiquei tão mal, eu pedi tanto perdão, eu tinha vergonha de Deus. Por quê? Eu troquei a posição. E aí ele veio na outra semana e eu falei, tem, mas nós não vamos fornecer. Nós temos famílias que nós temos acompanhado, eu te entreguei alimento faz um mês e neste momento eu não vou te entregar. E aí me deu um alívio de ter corrigido aquela situação. E a gente precisa sim. O Espírito de Deus vai nos confrontar quando a gente se permite a ser confrontado por Ele. Né? Diz que a nossa boca direciona para onde nós vamos. A nossa boca pode destruir aquilo que a gente tem. Nós podemos ser canal, e aqui me perdoem, mas é a expressão aqui da palavra, nós podemos ser canal de maldição, não só para o outro, mas inclusive para nós. Gente, a nossa boca precisa ter um filtro enorme. Satanás escuta tudo aquilo que eu e você dizemos, e ele transforma isso, né, eu digo que ele usa isso como matéria-prima para produzir alguma coisa. Assim como quando eu tenho elementos para fazer um bolo, a farinha, o ovo, né, o leite, o fermento, as coisas que saem da minha boca, elas podem produzir coisas boas e coisas não boas. E quando eu olho no contexto espiritual, no mundo espiritual, o inimigo fica captando, pegando aquilo que eu digo. Ele não tem poder quando eu tenho Jesus, ele não toca na minha vida, mas ele está ao derredor e ele vai influenciar. Ele vai usar aquilo que eu posso dizer no momento que me falta o domínio próprio, para gerar no outro uma palavra de amargura, para gerar em nós um sentimento que não agrada a Deus. Então vigia, né? Coloca tramela, sabe tramela, aquelas portas antigas de madeira que tinha, negócio que fechava, coloca uma fechadura. Em nome de Jesus, na minha vida e coloca na sua boca, para que da nossa boca possa sair palavras que sejam de bênção. Marcos capítulo 7, no verso 6, diz assim, bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O meu lábio e o seu precisa dizer coisas que usam do nosso coração. A gente diz assim que muito daquilo que eu falo é aquilo que o meu coração tem. Então, se eu consigo maquiar o meu comportamento, se eu consigo ser um personagem aqui no púlpito, mas depois eu vou reproduzir daquilo que eu tenho no meu coração, eu vou dizer coisas que não agradam a Deus. Tá, mas o que eu faço então para mudar? Começa a buscar do Espírito de Deus para que Ele remova do teu coração aquilo que não agrada a Deus, para que você possa reproduzir aquilo que vem do trono de Deus, que enche a tua alma e que enche o teu coração. E aí essa foi a introdução, que está bem mais aprofundada lá no culto de quarta-feira, mas a gente vai começar então com a expressão, o desafio de amar, amando as pessoas com palavras. E como eu preciso amar? Mas antes eu quero orar com você. Amar já nisso que Deus falou, pelo menos comigo, e creio e naquilo que Ele vai continuar falando conosco nesse tempo. Vamos orar? Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor cuida da nossa vida em detalhes. E nós queremos nessa manhã nos colocar diante do Teu trono. Pedir que o Senhor continue ministrando a minha vida
de nós que estamos aqui no templo, daqueles que estão nas suas casas, e que nós possamos, ó Deus, transformar a nossa boca, aquilo que nós dizemos, como algo que agrade realmente ao Senhor. Que brote, Deus, do nosso coração, da nossa alma, palavras que dignifiquem ao Senhor. Abrimos a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente para receber a Tua instrução neste momento. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Então, a primeira forma de amor que nós somos convidados a dizer é: ame as pessoas com palavras honestas. Efésios 4, 29, abre lá a tua Bíblia e vamos olhar o que nos diz Efésios 4, 29, para a gente poder ver a orientação que essa palavra nos traz. E fique lá com a tua Bíblia aberta em Efésios, que tem vários textos aqui que nós vamos olhar. Efésios 4, 29. A palavra do Senhor diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Algumas vezes nós queremos ferir o outro, e nós usamos palavras sutis, forma sutil, de dizer aquilo que nós queremos, que lá no nosso coração a gente sabe o que está sendo arquitetado e que a gente vem com uma carinha boazinha para poder dizer, mas que na verdade ela tem um propósito de ferir. Mas aqui quando ele fala de palavras honestas, são palavras verdadeiras. Palavras que nós dizemos aquilo que nós realmente desejamos. Aquilo que nós dizemos ao outro com honestidade, que é uma profunda verdade do nosso coração e que possa fazer bem ao outro. E a gente vai ver aqui na sequência que aquilo que é verdade para mim, eu preciso filtrar se essa verdade é uma verdade absoluta, porque eu não sou o dono da vida, eu não sou o senhor de todas as coisas, e eu preciso me colocar um pouco mais com critério antes de trazer a minha verdade aos outros, porque eu posso ferir profundamente. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar. Eu vou trazer uma palavra para você, porque... E alguns ainda dizem assim, Deus me disse que... Gente, que sério que é isso? Como nós precisamos cuidar? Porque às vezes, me perdoe, mas eu imagino Deus olhando para mim e para você, se eu e você usamos esse jargão, e Deus assim de braços cruzados dizendo assim, eu não disse nada. Eu não disse, você está dizendo por tua conta. E é muito perigoso esse negócio. Cuide com aquilo que você escuta, que alguém disse para você, que Deus disse para ele falar para você. Eu e você temos acesso ao Pai. Deus pode falar com você. Como Deus vai falar com você? Através da Bíblia, através da palavra dele que está aqui disponível. Vigia, cuida. Alguns de nós ficamos correndo atrás de palavras que alguém vai dizer, enquanto Deus está falando conosco através da Bíblia, e a gente não para ouvir. E aí, muitas vezes, nós andamos em ventos totalmente angustiados porque alguém disse algo que não veio de Deus. Deus pode usar alguém para falar com você? Pode. Deus pode usar você para falar com alguém? Pode. Mas Deus quer falar direto com você através da palavra dele. Então, ame as pessoas com palavras honestas, que sejam o sim, sim e o não, não, e o que saia do profundo do teu coração. Segundo, ame as pessoas com palavras cuidadosas. Todos nós sabemos o impacto que uma palavra errada faz na vida dos outros. E tem algumas áreas que ele nos pede para cuidar quando a nossa palavra não tem esse cuidado. Primeiro delas é uma palavra que sai de mim, de você, e que ela está com raiva. Você já sentiu raiva? Nós sentimos, né? Nós somos extremamente humanos, nós sentimos raiva, e às vezes a gente tem raiva até da gente mesmo, e a gente permite que neste momento da raiva a nossa boca reproduza coisas que não deveriam reproduzir. Efésios capítulo 4, verso 26 e 27, diz assim: se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Quando eu tenho raiva, quando eu permito que a raiva crie espaço no meu coração, ela vai me levar a ter atitudes terríveis, inclusive a gente fica ali remoendo o que poderia dizer ao outro.
Alguns de nós, quando a raiva se apossa de nós, a gente passa um bom tempo arquitetando. Quando eu encontrar, eu vou dizer isso, 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 e depois eu vou dizer isso, isso, e aquilo começa a espumar a nossa boca. E eu imagino Satanás ali fazendo festa, né, colocando fogo para que a gente possa realmente criar conteúdo, para que a gente possa dizer tudo aquilo que o nosso coração está produzindo, e produzindo pela raiva. E aqui ele diz, para que a gente não fique o dia inteiro com esse sentimento. Em sua raiva não pequeis, numa outra versão diz, não deixe o sol se pôr por enquanto você ainda está com raiva, e não dar lugar ao diabo, porque ele vai tomar conta e ele vai ocupar. Segunda palavra que ele nos fala sobre essa palavra que precisa ser cuidadosa é com relação à fofoca. Graças a Deus a gente não faz isso. Vamos lá para Provérbios, capítulo 16, verso 28. A fofoca é algo tão, às vezes, colocado como sutil. E, imagina, não faz mal a ninguém. E a gente corre o sério risco de destruir pessoas, de magoar pessoas, quando da nossa boca saem palavras que não são adequadas, que são palavras que carregam conversa. Provérbios 16, verso 28, a palavra do Senhor diz assim, os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. A fofoca, aquilo que é levado, ela tem um poder de disseminar uma discórdia, uma destruição, e aquilo toma um campo terrível, como se aquilo perdesse o controle, porque, de novo, nós olhamos no mundo espiritual o quanto Satanás toma isso para destruir pessoas, destruir relacionamentos, destruir igrejas, destruir famílias. Sem dúvida, você conhece histórias. Gente, nós precisamos cuidar tanto porque neste tempo, uma das fofocas que tem acontecido são as tais das fake news. São as mentiras que são espalhadas pelas redes sociais e que a gente não olha, não busca se é verdade, a gente não procura a fonte e a gente reproduz e coisas terríveis são espalhadas. Eu acho muito perigoso porque nós não somos doutores, nós não somos especialistas em coisas e a gente precisa se limitar. Porque nós podemos compartilhar coisas que não são reais. Nós precisamos cuidar. Algumas pessoas são destruídas com palavras não adequadas, com coisas mentirosas que são colocadas nas redes sociais. Olha só, essa semana a gente recebeu uma mensagem no grupo de pastores, de um pastor que é capelão policial, e ele alertando aos pastores para o que está acontecendo. Eu até compartilhei no grupo de apoio que eu tenho aqui na igreja para a gente vigiar. O que acontece? Algumas pessoas que trabalham com fake news, quadrilha, criam perfis de Facebook, de Instagram falso, e aí mandam um convite para ser amigo. E eu tenho recebido alguns assim, mas eu faço um filtro, eu dou uma olhada, normalmente eu até compartilho com a Tânia, e aí eu vou lá e olho, e são fotos de meninas novas, meninas de 14, 15, 16 anos, que me chamam para amigo no Facebook, e eu vou lá, e primeiro eu olho o perfil, eu olho se tem amigos em comum, e às vezes eu tenho encontrado 5, 6 amigos em comum, e normalmente de diversas igrejas. Mas aí quando eu vou e eu olho as fotos, eu vejo que não são adequadas. E aí eu não aceito. Embora o meu perfil hoje já é quase um perfil público, porque com relação à igreja, muitas pessoas acabam adicionando, você vai pregar num lugar ou outro, ou as pessoas que nos acompanham aqui no culto. Mas eu faço esse filtro cuidadoso. Mas o que essa quadrilha tem feito? Essas meninas entram no perfil de pastores, de líderes, adicionam, aí quando a pessoa que vê lá, tem o pastor tal, tem o fulano que é amigo, vai lá e aceita. E aí passa um tempo, essa menina, né, que não é uma menina, é uma pessoa de uma quadrilha, começa então a confessar algumas coisas para este pastor e a contar problemas, como buscando um aconselhamento. Como a gente tem esse anseio de querer abençoar, a gente começa a atender. E aí elas começam a compartilhar a vida, a contar coisas, e aí chega um momento, isso vai aí 15 dias, um mês, elas acabam mandando fotos nuas para este líder, para essa pessoa que a está acompanhando. E aí passa um tempo, alguém procura esse pastor, dizendo que é um policial federal, e que sabe que ele recebeu fotos nuas daquela pessoa, e que ele está sendo julgado, ou condenado, ou denunciado no tribunal, ou na polícia, porque ele está envolvido com pedofilia. Olha a seriedade da situação, quando nós
Queremos abençoar e não cuidamos. E aí eu fiquei sabendo depois que alguns líderes, não só evangélicos, mas inclusive padres, já viveram situações extremamente delicadas assim, porque daí o que acontece? A ameaça. Se você não mandar dinheiro, nós vamos publicar que você está com acesso a fotos de nu e tal. E existem líderes, existem pastores que têm, padres, líderes que têm tirado a própria vida no desespero diante dessa situação. Fiquei sabendo de uma história de um padre que gastou quase 1 milhão atendendo a demanda dessa quadrilha. Então, a gente precisa cuidar muito daquilo que a rede social, que é uma bênção, como nos permite levar este culto, mas aquilo que entra nas nossas redes sociais e aquilo que sai das nossas redes sociais. Nós precisamos vigiar, porque a fofoca é algo terrível que está no meio do povo. E aí a gente precisa perguntar, né? Quando alguém vem te trazer algo, pergunte assim, por que você está me contando isso? Eu digo que se as pessoas te constrangem, você não precisa ter vergonha de constranger a ela. Entende? A gente fica cheio de dedos. Alguém veio falar mal de alguém para mim. Por que eu sou obrigado a ouvir? Eu preciso me posicionar e dizer, olha, não me fala porque eu não quero saber. Eu não quero fazer parte. Quando eu paro para escutar, eu já estou aliado, eu estou fazendo parte daquilo que não agrada a Deus. Segundo, você pode perguntar para ela, isso que você está me dizendo, você já disse para aquela pessoa? Porque se é sobre ela, diga para ela e não para mim. E terceiro, eu posso comentar com ele aquilo que você está me dizendo? Essa é uma prática minha de gabinete. Alguém chega assim, pastor, eu quero te falar porque fulano disse isso. Então tá, eu vou chamar você e o fulano aqui, porque a gente encerra aqui o assunto. Não chama. Então eu não quero ouvir. Porque essa é uma forma que nós podemos usar na nossa vida pessoal, inclusive, para eliminar essa possibilidade. Terceiro ponto, ame as pessoas com palavras que edifiquem. Efésios 4, 29 diz assim, de novo, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que escutam. Gente, digam palavras doces, digam palavras de amor, digam palavras que abençoem, digam palavras que ajudem o outro a crescer, digam palavras que sejam bênção na vida das pessoas. Todos nós gostamos de ouvir palavras que são bênção. A gente precisa entender que atrás das nossas ações existe um Deus que olha, inclusive, qual é a intenção do nosso coração com aquilo que nós estamos dizendo. As palavras podem construir ou podem destruir. Que mensageiro de palavra você quer ser? Que tipo de instrumento você quer ser? Se você quer ser um instrumento de bênção, se você quer distribuir deste amor de Deus, Deus vai te usar para a honra e glória dele. Se você quer entrar nesse desafio de amar amando as pessoas com palavras, segure a tua boca, feche a tua boca, né? Morda a língua se necessário, mas permita que da sua boca só saiam palavras que edifiquem ao reino de Deus. Quando você for falar, pense antes. Antes de você dizer, pense, é verdade o que eu estou dizendo? Fulano me disse. Gente, fulano me disse não é critério de decisão. Vai atrás para checar. De novo, quando eu falei das questões de redes sociais. Vai ser de grande ajuda isso que eu vou dizer? Vai de fato abençoar? Ou vai prejudicar? Analisa. Você é inteligente para fazer um filtro. É inspirado. Deus está te inspirando para dizer isso. Vai construir na vida do outro. Depois, é necessário. É realmente necessário o que eu diga, o que eu estou dizendo? É gentil? É cortês? É simpático? Tem cheiro de Deus? Exala o amor de Cristo quando eu estou dizendo palavras assim? Todos nós gostamos de ouvir palavras que nos coloquem para cima. Neste momento, gente, todos nós queremos ouvir palavras que nos dê vontade de levantar da cama, de vir para o culto, de sair de casa. Todos nós gostamos de ouvir palavra que a gente possa olhar para o momento que a gente está vivendo, mas que nos traga alegria no coração. O mundo está cheio de tristeza. Ontem falei para a Tânia, quando a gente liga lá a televisão e começa a ver tragédia, eu não quero mais ver tragédia, eu não quero mais. Já tenho o suficiente na vida real, a vida como ela é já está cheia. Sabe, eu começo a ver lá na televisão, violência com criança, eu não quero ver isso, eu não preciso ver isso.
porque o mundo já está pesado demais. Seja você um canal de bênção, seja você alguém que diga palavras que abençoa. Existem milhares e milhares de pessoas que não conhecem a Jesus, que estão no desespero, estão no pânico, estão na angústia por aí, precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra de estímulo, de uma palavra que traga vida, e que essa vida venha do trono de Deus. Para a gente encerrar, palavras são como tinta nas telas da vida das pessoas. Quando eu vou pintar uma tela, eu pego uma tela em branco e eu começo a pintar, e aí normalmente eu falo para a Tânia, eu estou pintando tal coisa, ela fala assim, eu não consigo ver nada, mas eu já vejo tudo que eu estou desenhando naquela tela, com toda a minha incompetência como quem pinta a tela, mas eu consigo imaginar. Quando a palavra sair da tua boca, reflita o que vai produzir, como ela vai terminar. E se você está dizendo, mas no teu coração, você sabe que o resultado não vai ser bom, vá para Jesus. Dobre o teu joelho na presença dele. Peça ao Espírito de Deus que te dê domínio próprio e que você possa ser canal de bênção. Palavras amáveis transforma a preocupação em alegria. Palavras gentis quebra a raiva e alivia a ira. Palavras agradáveis incentiva a aprendizagem e crescimento. Palavras honestas nos fazem sentir amados e desafiados. Palavras sábias que apontam soluções e caminhos. Palavra de graça, e essa graça vem do trono de Deus, que curam corações partidos e trazem esperança, tanto para mim quanto para aquele que está ouvindo. Provérbios 15, 1. A palavra calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Que eu e você possamos nessa manhã desejar ser bênção. Quero convidar o pessoal do louvor para subir enquanto eu oro, para encerrar esse nosso tempo de culto. Que a minha boca e a sua boca sirva para ser bênção no reino de Deus. Que eu e você não permitamos, está certo esse termo? Permitamos? Sim. Que da nossa boca não permitamos que saiam palavras que não edifiquem ao Senhor. Eu gosto muito de pensar, com base naquele livro, naquele filme, em seus passos, o que faria Jesus. No seu lugar, o que diria Jesus? No seu lugar, o que Jesus diria? E quando você for trazer a palavra, que ela possa ser produzida do profundo da tua alma e do teu coração. Que Deus assim possa nos abençoar. Vamos orar? Pai, queremos nessa manhã, queremos nessa manhã, reunidos na tua presença, depois dessa ministração, queremos pedir que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos orientar, que o Senhor possa nos conduzir, e que, ó Deus, a nossa boca seja colocada diante do teu trono, que a nossa língua, o nosso coração, seja colocado diante do teu altar. Que o Senhor nos purifique, que o Senhor nos refine, que o Senhor mude, ó Deus, os nossos sentimentos. Muitos de nós, ó Deus, reproduzimos a amargura da nossa alma e nós colocamos ela diante do Senhor hoje, pedindo que venha o teu Espírito sobre nós e que o Senhor nos encha da tua presença e que da nossa boca, do nosso coração, reproduza palavras de bênção onde o Senhor nos colocar. Entendemos, ó Deus, que podemos ser fonte de bênção ou de maldição, mas importa a nós agradar ao Senhor. Não queremos mais, ó Deus, dar legalidade a Satanás sobre a nossa vida e dizer palavras que não edificam. Portanto, Senhor, na autoridade do teu nome, repreendemos toda a influência ou todas as brechas que possamos ter dado até aqui para que Satanás pudesse influenciar aquilo que sai da nossa boca. Que possamos colocar o Senhor como filtro. E que antes de dizermos uma palavra, possamos perguntar o que diria Jesus. Que possamos abençoar pessoas, que possamos edificar e que possamos agradar ao teu trono. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que ele te abençoe neste dia, em nome de Jesus.